adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti. Parte desse conteúdo a respeito de relacionamento discipulador. Nós precisamos nos reunir sistematicamente. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para frente para eu conseguir ficar exatamente debaixo de uma goteira. Pessoas, Deus vai me motivar para que eu viva uma vida cada vez mais consagrada a Ele, que eu santifique cada vez mais a minha vida, e na medida em que eu santifico a minha vida, então as pessoas conseguem ver Cristo em mim. E esse é o objetivo. E aí as pessoas querem conhecer Cristo. Elas querem saber como é que faz para viver essa vida de intimidade com Ele. E aí elas vão nos buscar. E a gente vai identificar entre aqueles que estão próximos quem é a pessoa, quem são as pessoas, que nós vamos investir tempo da nossa vida nelas. E aí nós já aprendemos um monte de coisa que a gente tem que fazer nesse processo. Mas tem uma parte que é importante, que a gente precisa saber como é que faz, que é essa questão do solicitar contas. Como é que faz isso, pastor? Na verdade, quando a gente fala sobre solicitar contas, a gente imagina que é algo muito complexo e que é uma coisa que a gente nunca fez. Como é que é esse negócio de pedir para a pessoa falar sobre a vida dela? Mas aqueles que já congregam, sobretudo em uma igreja batista, há algumas décadas, né? Pelo menos mais de uma década, se lembram de uma época em que a gente chegava na classe da escola bíblica e aí o professor pegava a cadernetazinha dele e ele perguntava para a gente assim, leu Bíblia? E aí a gente falava, li, e ela dava um tique. Orou todos os dias? E dava um tique. E ele ia fazendo perguntas sobre a leitura bíblica diária, e falou de Jesus para alguém, ele ia ticando. O que era aquilo? Era exatamente isso, era o pedir contas. Era o chamar a atenção para o fato de que, fora do horário da classe, nós tínhamos responsabilidades espirituais que precisávamos dar conta. E o professor fazia isso. A diferença é que o professor da escola bíblica ele faz com um monte de gente. Então, a gente presta conta de algumas coisas, mas de outras ele não tem como pedir contas. E no relacionamento discipulador, a gente tem como entrar de forma mais profunda na vida do nosso discípulo e ajudá-lo em outras coisas além. Amém! Então, no relacionamento discipulador, a gente tem como ajudar o nosso discípulo em outras áreas que não apenas naquelas das disciplinas espirituais. Então, nós vamos caminhar um pouco mais. Ok? Os irmãos podem ler esse texto para mim? Daqui a pouco não precisa nem ler mais, né? Já está decorado, né? Então, a tudo o que eu lhes ordenei, Jesus está dizendo, a tudo o que eu lhes ordenei, Jesus está dizendo, olha, você precisa ir pregar o evangelho para a pessoa vai ouvir, ela vai aceitar, você precisa trazê-la para a igreja, para junto do povo, você precisa ajudá-la a entender esse processo de crescimento espiritual, ao qual ela começou a participar a partir do momento que ela nasceu de novo. Você vai conduzi-la ao batismo e você vai ajudá-la a entender e administrar as questões da vida dela à luz da palavra de Deus, da vontade de Deus e abraçar os desafios da obra de Deus. Essa pessoa, pegá-la atrás, para que ela seja capaz de cuidar de outras. Por isso que quando Jesus disse para os discípulos, façam discípulos, os discípulos sabiam que era, porque Jesus tinha feito isso com eles. Então, a gente precisa entender que essa responsabilidade é nossa. É uma responsabilidade grande. Dá trabalho, sim, mas a gente precisa fazer o crescimento. Lembrar de que isso é uma missão da igreja. Eu só estou responsável por fazer isso porque eu fui inserido no corpo de Cristo. Então, não é um trabalho para ser feito sozinho. Nós estamos juntos, nós precisamos nos ajudar. Precisamos investir uns nos outros para que a gente tenha gente para nos ajudar. Eu vou cuidar de gente, mas eu preciso de um grupo pequeno onde eu possa levar essas pessoas. E o próximo passo, uma vez a gente entendendo e colocando em prática o relacionamento discipulador na igreja, o próximo passo é estabelecer os pequenos grupos, para que a gente tenha uma equipe junto da gente para ajudar
a cuidar desses discípulos. Precisamos entender isso. Então, essa obra, ela é a obra da Igreja Multiplicadora. E o que é a Igreja Multiplicadora? Igreja Multiplicadora Então, a gente tem que lembrar dessas três expressões, né? Grande comissão foi aquilo que Jesus nos confiou. Nós precisamos fazer discípulos. Não é uma questão opcional. Jesus não nos apresentou uma sugestão, ele nos deu uma ordem. É um mandamento dele. Esse trabalho tem que ser feito com base nos 5 princípios bíblicos sobre os quais se fundamenta a Igreja Multiplicadora. Que princípios são esses? Vamos lá de novo? Então precisamos ter isso em mente. Deus espera que a sua igreja faça isso. E nós precisamos fazer isso de forma intencional. Cada crente em Jesus Cristo precisa ter a intenção a cada dia. A gente levanta a cada dia de manhã e a gente precisa ter a intenção de, nesse dia, a gente promover na nossa vida e na vida da igreja esses 5 princípios. Então, sobre esse último elemento, que é a solicitação de contas. Solicitando contas para promover cura. Eu quero compartilhar com os irmãos João, capítulo 21, versos 15 a 17. Esse texto, eu comentei sobre ele na última quarta-feira na igreja, e ele é um dos exemplos de o discípulo sendo cuidado por seu discipulador, a fim de que as suas feridas sejam curadas. O que o texto nos diz? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes ovelhas? Muito bem. O que é que Jesus está fazendo com Pedro aqui? Pedro havia, antes de Jesus ser traído e preso, Pedro havia dito: Senhor, todos podem abandoná-lo, eu nunca. Aí Jesus diz: Pedro, você vai me trair. Jamais, Senhor, você está enganado, você não me conhece. Eu sou firme, eu não falho. Pedro, você vai me trair. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O senhor está enganado, Senhor. O senhor não me conhece. E aí o que acontece no momento seguinte? Conforme Jesus disse, Pedro nega ao Senhor 3 vezes. E aí, quando ele acaba de negar pela 3ª vez, ele ouve o canto do galo. E aí ele se lembra do que Jesus disse. E o texto bíblico diz que ele estava olhando Jesus de longe. E naquele momento que ele nega pela 3ª vez, Jesus desvia os olhos daquilo que está acontecendo com ele e olha para Pedro. E eu imagino um olhar não de condenação, não aquele olhar do né? Eu disse que seria. Não, um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Porque Jesus tinha dito para Pedro que havia intercedido por ele ao Pai. Jesus sabia que aquilo ia acontecer. Mas Jesus não abre mão dos seus discípulos. Mas Pedro agora ele está acabado. Pedro está arrasado, porque ele negou o Senhor. Jesus precisava curar o coração de Pedro, para que Pedro pudesse fazer aquilo que ele foi alcançado por Jesus para fazer. Então, nesse texto, Jesus chama Pedro. E ele diz: Pedro, você me ama? A nossa língua portuguesa, se eu digo que eu amo a Deus, ou se eu digo que eu amo a minha esposa, ou se eu digo que eu amo a minha filha, ou se eu digo que eu amo meu irmão em Cristo, é a mesma palavra. No grego, não. Então, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Jesus pergunta com o amor agape, o amor perfeito, o amor incondicional, o amor que Pedro havia dito que tinha por Jesus e que jamais o negaria.
Quando Pedro responde, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. A resposta de Pedro não é com amor agape. Pedro responde com amor filos, o amor de amigo. Senhor, agora eu sei, eu não tenho aquele amor. Eu sou só seu amigo. Aí Jesus está dizendo, eu sei disso, né, Pedro? Mesmo assim, pastorei as minhas ovelhas. Eu continuo confiando em você, mesmo você não sendo perfeito, porque Deus sabe que nós não somos perfeitos. Aí Jesus pergunta a Pedro segunda vez, Pedro, você me ama com amor agape, amor perfeito. Você me ama com amor perfeito, Pedro? Você disse que me amava com amor perfeito. Pedro responde segunda vez com amor filos. Senhor, eu sou seu amigo. Eu não tenho aquele amor perfeito. Mas Jesus, segunda vez, ele diz, pastorei as minhas ovelhas. Eu sei que você não é perfeito, mas eu confio em você. Jesus pergunta pela terceira vez, porque Pedro negou ele 3 vezes. Ele precisava perguntar 3 vezes. Na terceira vez ele pergunta, Pedro, você me ama? Mas agora Jesus não usa a palavra agape. Ele usa a palavra filos. Pedro, você é só meu amigo? Você não tem aquele amor perfeito que você disse que tinha? E aí o texto diz que Pedro fica triste. E ele diz, Senhor, o Senhor sabe de todas essas coisas. Eu até gostaria de dizer que eu amo o Senhor com amor agape. Mas não, Senhor. Eu sou só seu amigo. Aí Jesus diz, pela terceira vez, mesmo assim, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, eu sei que você não tem esse amor perfeito, mas eu confio em você. Eu vou continuar cuidando de você. Aquele Consolador que eu disse que enviaria, eu enviarei, e ele vai aperfeiçoar você. Então, acredite, a obra será feita em você e através de você, não porque você seja forte, mas porque eu serei forte em você. Essa é a mensagem que Deus passa para nós, de que Ele será forte em nós para nos ajudar a fazer a obra dEle. E essa é a mensagem que nós precisamos passar para os nossos discípulos, porque eles terão falhas, eles terão fraquezas, eles compartilharão conosco lutas e dificuldades, tropeços, e nós precisamos solicitar conta deles para que eles abram o coração e digam isso, para que nós possamos dizer para eles que Deus continua cuidando deles e que Deus é forte neles para torná-los vencedores. É isso o que Deus quer de nós, quando Ele nos apresenta os nossos discípulos, para que, cuidando deles, nós possamos pedir a eles contas de suas vidas. Muito bem. Como é que a gente faz isso, então, pastor? A gente vai providenciar aqui para os irmãos, e foi uma ideia, num primeiro momento, uma ideia da Junta de Missões, mas ela foi aperfeiçoada pela Igreja Batista do Bacaxeri. Lá na Igreja Batista do Bacaxeri, eles têm 4 cartões, que a gente anda com eles na carteira. 4 cartõezinhos, um de cada cor, e aí você pode colocar ele dentro de um plástico, daqueles que você coloca carteira de identidade ou alguma outra coisa, para você andar com eles, para quando encontrar com o seu discípulo. E aí, cada um daqueles cartões, ele trata de uma área diferente da vida do discípulo, e ele tem algumas perguntas. É claro que você pode fazer outras, mas aquelas nos ajudam. O primeiro grupo de perguntas, e aí a gente costuma pelo menos sugerir, que em cada encontro você escolha um cartão diferente. Agora, pode ser que você comece a fazer a pergunta e você identifique um problema, e esse problema é um problema que ele precisa ser acompanhado. E aí, os próximos encontros, você vai levantar novamente aquela questão para ver se está havendo evolução ou não. Mas são 4 grupos de perguntas diferentes para tratar de áreas diferentes. O primeiro grupo de perguntas, ele tem 3 perguntas. Primeira, como está o seu relacionamento com Deus? Seu tempo devocional, leitura da palavra e oração. Nenhum outro problema nós vamos conseguir tratar na vida do nosso discípulo, se nós não conseguirmos ajustar a vida dele, o relacionamento dele com Deus. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Não, mas o meu discípulo ele é alguém que está
enfrentando um problema de dependência química. O meu discípulo é uma pessoa que está enfrentando um problema conjugal. O meu discípulo é uma pessoa que ele tem um desajuste lá no trabalho dele. Não importa o problema que ele tenha. A primeira área que precisa ser ajustada é o relacionamento dele com Deus. Enquanto ele não ajustar o relacionamento dele com Deus, ele não consegue consertar mais nada na vida dele. Segunda pergunta: compartilhou o amor de Jesus e a mensagem do Evangelho nos últimos dias com pessoas não cristãs? Irmãos, o ato de evangelizar, o trabalho de evangelismo pessoal, ele é um trabalho que ele traz cura para as nossas vidas. Quando eu compartilho com as pessoas as verdades do Evangelho, quando eu evangelizo, eu fortaleço essa mensagem em mim. Na medida em que eu falo com as pessoas e eu alimento o coração delas com a palavra de Deus, essa palavra também ela é fortalecida em mim. Ela aumenta a minha fé. Quando eu me ouço, isso é terapêutico. Eu preciso falar sobre o que eu creio. Quando eu falo sobre o que eu creio e eu me ouço falando, isso fortalece a minha convicção. Então, evangelizar me fortalece. Tem se preocupado demais com a opinião dos outros? Por quê? Porque aquele que inicia a caminhada, ele sofre críticas. Então, as minhas decisões têm que ser com base naquilo que eu estou aprendendo de Deus, e não com aquilo que os outros acham. Senão, eu enfraqueço na fé. E se a pessoa diz, sim, isso tem me incomodado, então você, como discipulador, precisa ajudar o seu discípulo. Precisa estar junto dele. Precisa trazê-lo para junto do povo. É por isso que a gente precisa tanto de culto. A gente precisa olhar e enxergar nos olhos dos nossos irmãos a mesma fé que há em nós, para que a gente se lembre constantemente que a gente não está só nessa caminhada. Existe algo importante que você queira compartilhar para que eu ore com você durante essa semana? Ou seja, eu fiz algumas perguntas, mas pode ser que ele, para o encontro do relacionamento discipulador, ele tenha trazido algum problema, ele esteja com algum problema vivendo ali que eu não perguntei, mas está ali. Na hora que eu faço a pergunta, eu abro a oportunidade para que ele abra o coração e fale sobre uma luta que ele está enfrentando. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo perguntas para saber onde o meu discípulo está precisando de ajuda. Se eu não faço perguntas, ele leva o sofrimento só com ele. Aí acontece assim, a gente está vendo o irmão vindo na igreja, vem no culto, vem no outro, a gente está cumprimentando, naquela hora da comunhão, a gente abraça, ele está sorridente, e aí, de repente, ele some. Ah, mas estava tão bem. Não, ele não estava bem. Ele apenas não tinha oportunidade de contar como ele estava mal. O relacionamento discipulador me ajuda a identificar o mal que está nele, antes que aquele mal destrua a vida dele, impeça que ele continue caminhando. Esse é o primeiro grupo de perguntas. Qual é o segundo grupo de perguntas? O segundo grupo de perguntas é: deu atenção apropriada à sua família? Então, se é casado, é atenção ao cônjuge. Se tem filhos, é atenção aos filhos. Não é casado, mas tem os seus pais, tem os seus irmãos. Deu atenção apropriada à família? Como está o seu relacionamento com os pais? Como demonstrou amor ao seu cônjuge, se for casado? Como se relacionou com os filhos? São perguntas que dão oportunidade para que o discípulo fale e você identifique se ali na família tem algum problema. Eu estou vasculhando as diferentes áreas da vida do meu discípulo para identificar onde ele precisa de ajuda. Na saúde emocional, cedeu a algum mau hábito? Você está fazendo alguma coisa que está prejudicando você? Você está brigando com os outros, você está se permitindo ser afligido, ser humilhado, você está em alguma situação que agrida de alguma forma a sua vida emocional? Envolveu-se com algum vício? Bebeu, fumou, usou drogas, ou então assistiu alguma coisa que não deveria, né? Porque a gente pensa em vício só naquilo, só nas drogas, nos alucinógenos. Mas tudo aquilo que me escraviza, que me prende, que me faz mal, é considerado vício. Nutriu no seu coração sentimentos de amargura, de ira? Precisa perdoar ou pedir perdão a alguém? Se eu guardo mágoas dentro de mim, eu não cresço.
Uma pessoa fez alguma coisa que me magoou. Talvez ela saiba, talvez ela tenha feito intencionalmente. Talvez ela não tenha feito intencionalmente. Mas não importa. Porque se eu estou guardando aquela mágoa, não, aquela pessoa, ela não merece o meu perdão. Irmãos, isso não existe. Porque o perdão não tem a ver com o merecimento do outro, tem a ver com a minha saúde. É por isso que a Bíblia diz que eu devo perdoar o meu inimigo. Por quê? Porque se eu guardo a mágoa em mim, eu estou me envenenando esperando que o meu inimigo morra. Sou eu que estou morrendo. E se eu estou guardando mágoa, ou eu vou tentar justificar isso diante de Deus, não tem justificativa, né? Ou eu não vou conseguir orar. Porque na hora que eu oro, eu me lembro de que eu estou guardando no meu coração algo contrário à vontade de Deus. Mas na hora que eu pergunto, o meu discípulo fala, ele dá oportunidade para que eu o ajude a tratar isso. E sempre termine com essa pergunta: existe algo importante que você queira compartilhar? Tem algo a mais? Tem algo que está incomodando você? Terceiro grupo de perguntas. Como tem lidado com a sexualidade? Vou contar um negócio para os irmãos. A Bíblia é o livro da salvação. De Gênesis a Apocalipse, Deus busca o homem. Mas tem dois assuntos que são mais tratados na Bíblia do que a salvação: dinheiro e sexualidade. Por que será? Porque são as duas áreas em que os homens mais caem. Os homens, a humanidade. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre a questão do dízimo. Dízimo não é dinheiro que Deus precisa. Dízimo é Deus nos tratando naquilo que nos seduz e que quer nos escravizar, que é o amor ao dinheiro. Então, 10% é de Deus. E dos 90% que sobra para mim, eu preciso investir na obra de Deus. Porque isso garante que Deus está no lugar certo na minha vida, e não o dinheiro. Então, quando eu lido com o dinheiro e com o sexo, eu preciso dar atenção. Então, pergunte para o seu discípulo. Evitou pensamentos impuros, exposição à pornografia? Hoje é tão fácil, irmãos. A pornografia, ela chega sem a gente querer no nosso celular. Então, eu tenho que escolher entre rejeitar aquilo ou simplesmente, já que chegou, eu vou olhar. Então, pornografia vicia tanto quanto qualquer outra droga. Eu preciso saber do meu discípulo se ele está sendo tentado nessa área, se ele está caindo nessa área, se ele precisa de ajuda. Foi cuidadoso nas palavras? Falou a verdade em amor? Falou mal de alguém? Falou demais? A hora que não devia? Deveria ter falado, mas omitiu uma coisa importante? Quando a gente faz essas perguntas, a gente não só ajuda o discípulo a identificar os seus pecados, mas mostra para ele que esses problemas são problemas importantes, são problemas que vão afetar o crescimento espiritual dele. A gente fala muito sobre questões de pureza sexual na igreja e, às vezes, fecha os olhos para a fofoca que acontece dentro da igreja, para a maledicência que acontece dentro da igreja. Os irmãos se reúnem para poder falar do outro irmão. Se aquilo que eu estou falando não é para edificação do irmão, é fofoca, é maledicência. E isso faz mal para a igreja. Então, quando eu aplico essas palavras, essas perguntas no relacionamento discipulador, eu estou fazendo duas coisas importantes. Primeiro, eu estou lembrando a mim mesmo de que isso é pecado. E eu preciso ser exemplo para o meu discípulo. Segundo, eu já estou vacinando para que ele cresça na vida espiritual da forma correta, sem esses males. Tem desenvolvido relacionamentos significativos, abençoando e sendo abençoado? Você está buscando relacionamento com as pessoas para investir na vida delas? Tem sido transparente com o seu pequeno grupo multiplicador? Você está vivendo, está colocando em prática os desafios do reino de Deus para a sua vida? Está buscando compartilhar aquilo que Deus tem falado ao seu coração com outra pessoa? Está fazendo discípulo?
Há algo importante, além de tudo aquilo que foi perguntado, que você queira compartilhar? E, por fim, o último grupo de perguntas. Como você está lidando com as finanças? Ficou insatisfeito com seus bens? Cobiçou bens dos outros? Gastou mais do que devia? Irmãos, a gente não trata essas coisas no dia a dia na igreja. Grande parte dos divórcios acontecem por causa de má administração financeira. Quando nós ensinamos o nosso povo a administrar da forma devida as suas finanças, a gente evita que eles enfrentem outros problemas que afetem outras áreas de suas vidas. Ninguém está livre de passar por um grande problema financeiro. Mas quando você traz essas orientações, então existem problemas que podem ser evitados. De que maneira tem lidado com seus líderes na vida profissional, eclesiástica e política? Você tem reconhecido a autoridade? Você tem tratado os seus líderes com o respeito que eles de fato precisam? Ah, mas o meu líder não merece. É interessante porque a Bíblia, quando trata dessa questão das relações, né, em Efésios, a gente está estudando sobre Efésios, Paulo vai nos falar sobre isso. Eu preciso servir, eu preciso respeitar a minha liderança, não por causa dela, mas por causa de Deus. Eu sirvo como se estivesse servindo a Deus. Tem marcado sua geração com o seu testemunho? Tem renunciado algo a favor da obra de Deus? Ou você só caminha na obra de Deus quando está tudo soprando de acordo com a sua vontade? Na hora que você tem que renunciar a alguma coisa, você dá um passo atrás. Então, são perguntas que vão ajustando a vida espiritual. Se eu tenho um discipulador que sistematicamente me lembra e me situa biblicamente com relação a cada um desses temas, então a possibilidade de eu cair, a possibilidade de eu permitir que essas coisas criem raízes na minha vida, elas diminuem muito. E esse é o objetivo. Quando eu estou lidando com o meu discípulo e estou lidando com esses temas, eu não só estou ajudando, mas eu também estou me mantendo alerta. Por isso que igrejas que se comprometem com o relacionamento discipulador são igrejas que crescem não só em número, mas crescem em saúde espiritual. Precisamos investir nisso, para a glória do nosso Deus. Princípios essenciais. Quando nós falamos sobre relacionamento discipulador e nós falamos sobre solicitação de contas, existem princípios que a gente precisa observar. O primeiro aspecto da vida do discípulo que precisa ser ajustado é a relação dele com Deus. Então, eu preciso ajustá-lo com Deus, eu preciso levá-lo à presença de Deus, eu preciso ajudá-lo a desfrutar dessa comunhão com Deus o mais rápido possível. Esse é o antídoto para resolver todos os demais problemas que estejam na vida dele. Além desse princípio, né, dessa iniciativa minha de levá-lo para Deus, para a comunhão com Deus, eu vou falar do princípio da intimidade. O nível de abertura do discípulo é aprofundado à medida em que o relacionamento discipulador vai se desenvolvendo. Se não houver intimidade entre o discipulador e o discípulo, intimidade que gere confiança, não vai haver discipulado. Então, esse nível de intimidade precisa ir aumentando. Agora, ele vai ser profundo logo nos primeiros dias, nos primeiros encontros? É claro que não. Então, a menos que o meu discípulo seja alguém que me busque, porque me conhece da igreja, conhece o meu caráter, já está me mirando já há algum tempo, né, tentando buscar esse relacionamento, então, opa, se ele já me conhece, ele já confia em mim, talvez ele, já nos primeiros encontros, ele abra a vida dele. Se não for assim, se for uma pessoa que eu comecei a evangelizar e ganhei para Jesus, essa pessoa não vai abrir a sua vida de uma hora para outra. Mas, na medida em que eu invisto na vida dela, na medida em que eu mostro que eu me preocupo com ela, ela vai começar a compartilhar coisas cada vez mais profundas. E eu vou poder ajudá-la em níveis mais profundos da vida dela. Princípio da discrição. Tudo que é compartilhado pelo discípulo precisa ser guardado pelo discipulador.
Não tem que compartilhar com outra pessoa. Não, mas é com a minha esposa, é com o meu esposo. O seu discípulo autorizou você a compartilhar com mais alguém? Senão, você não deve compartilhar. É esse o princípio. Porque isso é compromisso. Se você não compartilhou, irmãos, é um negócio sério isso, porque todos nós temos o nosso melhor amigo. Né? Aí, a pessoa confia uma informação para mim e fala assim, não, mas eu só vou compartilhar com o meu melhor amigo. Aí o meu melhor amigo só vai compartilhar com o melhor amigo dele. E o melhor amigo dele só vai compartilhar com o melhor amigo dele. Daqui a pouco tem um monte de gente sabendo. E a pior coisa que pode acontecer num relacionamento discipulador é o discípulo se sentir traído. Eu já conversei com pessoas que me disseram assim, olha, meu pastor é alguém que, do púlpito, me alimenta, é uma pessoa que é estudiosa, é uma pessoa que conduz bem os trabalhos da igreja, é uma bênção. Mas, quando eu tenho que compartilhar alguma coisa íntima minha, não é a ele que eu procuro. Porque, senão, o meu problema vira ilustração no púlpito. Isso é terrível. Por quê? Porque, se isso acontecer, acabou o relacionamento discipulador, não há confiança. Então, precisa de discrição. Princípio da honestidade. Um relacionamento discipulador que é desenvolvido sem transparência não produz o efeito esperado. E qual é o efeito? O efeito é a maturidade do discípulo. Então, lembrem sempre disso. Você só vai conseguir discipular alguém que queira ser discipulado. E aí você precisa fazer com que o seu discípulo entenda isso. Ele precisa ser verdadeiro nas declarações dele. A gente precisa trabalhar mais essa questão do Deus da verdade. A gente tem vivido um tempo em que as pessoas dizem assim, não, mas é só uma mentirinha. Irmãos, não existe mentirinha. Existe mentira e verdade. Mas é uma mentira com boa intenção. Eu me lembro da história do profeta Samuel, quando Deus diz para ele assim, vai até a casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé que eu tenho escolhido para ser rei em Israel. Aí Samuel diz assim, Senhor, se eu for para a casa de Jessé e alguém me perguntar o que eu estou fazendo indo lá, e Saul souber, eu estou morto. Aí Deus diz, então você vai sacrificar a mim lá. E aí, se alguém te perguntar, você diz que vai sacrificar. Deus não disse para Samuel, inventa uma historinha. Não, por quê? Porque é mentira. E o Deus que nós servimos é o Deus da verdade. Mas não era uma coisa importante? Não era por um bom motivo que ele ia falar uma mentirinha? Não. A mentira não é de Deus. Jesus disse que a mentira é do diabo. O diabo é o mentiroso, o pai da mentira. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós, nos nossos discípulos. Porque a honestidade nos ajuda a ajudar o nosso discípulo. Apertei errado. Princípio da cura. Há pecados que precisam da ajuda de alguém para vencê-los, ou seja, para sermos curados. Irmãos, essa coisa de confessar pecado para líder religioso, para receber o perdão do líder religioso, ou receber uma penitência para poder ter o pecado perdoado, não, isso não faz parte do ensino bíblico. Mas existem pecados que eu só vou conseguir vencê-los quando eu compartilho com alguém, para que eu possa ser cobrado disso. É por isso que a Bíblia diz que precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Existem coisas que eu só vou conseguir resolver quando eu compartilho com o irmão. E eu digo para ele, olha, eu preciso da sua ajuda, preciso que você ore por mim por isso. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo para o meu irmão assim, olha, preciso que você me ajude. E aí o meu irmão vai orar por mim, mas na próxima vez que ele encontrar comigo, ele vai dizer assim, e aí? Conseguiu vencer aquele problema? E eu sei que ele vai fazer isso. Então, isso é mais uma motivação que eu tenho para lutar contra aquele problema.
Quando eu falo, quando eu abro o meu coração, às vezes, dependendo do problema, a pessoa vai chorar. Mas isso vai trazer cura. Então, é preciso que haja esse princípio da cura no relacionamento discipulador. Uma confissão por atacado pode poupar-nos da humilhação e da vergonha, mas não inflamará a cura interna. Ou seja, olha, ora pela minha vida. Estou enfrentando uns problemas aqui, eu estou com alguns problemas, mas ora pela minha vida. Eu tenho pedido a Deus que Deus perdoe os meus pecados. Olha, esse negócio de Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu tenho uns, né? Não, isso não traz cura para ninguém. A cura vem quando eu nomeio os meus pecados. Senhor, eu estou com esse problema. Eu tenho sido maledicente. Eu não tenho resistido na hora de falar mal desse ou daquele irmão. Eu tenho desejado que alguém chegue perto de mim e abra oportunidade para que eu possa descer a lenha naquele irmão, porque eu estou com ele atravessado na minha garganta. Eu preciso abrir o coração, eu preciso falar disso para alguém. Eu preciso que a pessoa me ajude a orar por isso. Enquanto eu não falar, eu continuo com esse negócio em mim. Então, dá vergonha? Dá. Quando a gente abre, a gente reconhece o pecado específico, a cara queima mesmo. Mas, se é para ser curado, a gente precisa fazer isso. A confissão genérica e superficial impede que haja em nós culpa necessária para o arrependimento. Eu preciso nomear o meu pecado. Eu preciso dizer, eu estou falhando nisso aqui. E eu preciso de ajuda para poder resolver. Então, nós precisamos fazer isso. E precisamos estimular os nossos discípulos a fazerem isso. A gente não está brincando de vida espiritual. A gente está caminhando para o céu. A gente está tratando com o Deus Todo-Poderoso. E a gente está investindo numa obra que é para levar outras pessoas para o céu. A gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Não pode fazer isso de qualquer maneira. Não é uma religião. Não é um compromisso de reuniões solenes para constar no calendário da igreja. Não, é um movimento de crescimento espiritual. Eu quero ser melhor. Eu quero ajudar outras pessoas também a se tornarem melhores. Princípio da objetividade. O objetivo da solicitação de contas é identificar as áreas que precisam ser tratadas na vida do discípulo. À medida que as perguntas são feitas, o discipulador vai identificando quais são essas áreas. E a gente vai tratando. Então, seríamos perfeitos aqui? Não. Mas se as pessoas conseguem, ou se o meu discipulador consegue identificar as áreas da minha vida que estão doentes e me ajuda a tratá-las, a minha vida fica melhor. Eu tenho mais saúde, eu tenho mais alegria, eu tenho mais motivação para servir a Deus. Então, irmãos, a gente tem que levar a sério esse negócio do discipulado. É por isso que não dá para fazer discipulado com um monte de gente. Mas você precisa escolher uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas no máximo. Quem é o seu Pedro, o seu Tiago, o seu João? Quem são as 3 pessoas, no máximo, que você vai cuidar e vai investir nelas? Pastor, mas tem outras pessoas que eu gostaria de cuidar, que gostariam de ser cuidadas. Então, cuide desses 3 e diga a eles, me ajudem a cuidar daqueles que eu não estou podendo cuidar, porque eu estou investindo na sua vida. É esse o desafio. Se nós fizermos isso, então nós teremos uma igreja mais forte, teremos uma igreja mais ativa, teremos uma igreja mais saudável, uma igreja que impacta a vida das pessoas, uma vida que cresce, uma vida que saqueia o inferno e povoa o céu. É isso o que Deus espera de nós. Intencionalidade na multiplicação. Deus quer que a gente aja de forma intencional. De agora para frente não será mais por acaso. De agora para frente não será mais quando der. De agora para frente não será mais aquela coisa acidental. De agora para frente será intencional. Eu sei agora o que Deus quer que eu faça e eu sei agora como fazer. Eu preciso colocar isso em prática. Jesus, depois que lavou os pés dos discípulos, ele disse para eles, vocês entenderam aquilo que eu fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre,
lavei os pés de vocês, se eu, sendo Senhor e Mestre, fiz a tarefa mais humilhante por vocês, vocês precisam estar dispostos a fazer o mesmo uns pelos outros. E Jesus encerra esse discurso dizendo: agora que vocês sabem o que devem fazer, vocês serão felizes se fizerem. Então, agora nós sabemos o que precisamos fazer. Nós precisamos fazer discípulos. Agora nós sabemos como precisamos fazer. Porque estudamos. Temos as ferramentas, temos as informações. Agora que sabemos, seremos felizes. Seremos mais felizes se fizermos. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós temos as ferramentas, Senhor. E talvez, pela nossa limitação, pela nossa fraqueza, talvez não tenhamos retido tudo de informação que deveríamos reter. Talvez não tenhamos entendido no íntimo tudo aquilo que deveríamos entender. Mas, com certeza, agora nós sabemos muito mais do que sabíamos antes desse retiro. Agora nós temos por onde começar. Então, Senhor, mova o Teu Espírito em nós, no sentido de trazer esse incômodo, esse descontentamento santo, que ele só desapareça na hora que nós estivermos fazendo a Tua vontade, na hora que nós estivermos comprometidos, fazendo discípulos para a glória do Teu nome. E enquanto fazemos, enquanto tomamos as decisões, damos os passos nessa direção, que o Senhor então nos oriente, que o Senhor nos capacite e que o Senhor opere os milagres enquanto cuidamos das pessoas, para que então o selo do Senhor esteja nessa obra e o Teu nome seja glorificado. Opera isso em nós, Senhor, porque nós não queremos ser melhor do que ninguém, mas nós queremos ser o melhor que nós podemos ser para o Senhor. Nós queremos ser a igreja que alegre o coração do Senhor e que promova a obra do Senhor. Opera isso em nossos corações, Senhor, e opera isso através das nossas vidas. Alegra os nossos corações por podermos contar os frutos do nosso esforço, do nosso trabalho pela Tua obra e pelo Teu reino. Abençoa-nos dessa forma, Deus eterno, e enche o nosso coração desse fervor, ateia esse fogo no nosso coração, para que, saindo daqui,